Boa noite a todos. Eu sou a Priscila Esteves, professora de administração do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e faço parte do campus Viamão. Faço parte também da equipe do IFRS Contribui. O IFRS Contribui tem como objetivo auxiliar agrônomos, pequenos empreendedores, cooperativas e demais vocações sociais e produtivas locais nesse momento crítico causado pela pandemia do Covid-19. O IFRS Contribui compartilha dicas, sugestões e melhores práticas relacionadas à área de gestão, com o apoio técnico do seu Núcleo Integrado de Pesquisas em Administração, o NIPA. As postagens são em formas de cards, textos, cartilhas, vídeos, podcasts, buscando atingir o máximo de interessados possível de forma simples e direta. O link para os nossos conteúdos está aqui no comentário dessas lives aqui no YouTube, vocês conseguem acessar. E se o seu empreendimento está precisando de uma assessoria nossa, será um prazer auxiliá-lo. Então, você deverá preencher o formulário no link que está nos comentários aqui na live. Ok? É bem simples, é só preencher aqui, pessoal, e aí a demanda de vocês vai ser encaminhada para a nossa equipe. E o tema da nossa live de hoje é muito interessante, bastante pertinente e muito adequado para o nosso dia a dia. Continuando, então, o nosso ciclo de lives sobre o cotidiano no pós-pandemia. Então, antes de informar o título da live de hoje, eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados e vou compartilhar com vocês o que pensamos e desenvolvemos para as próximas lives. Então, a nossa próxima live vai acontecer no dia 3 de dezembro, às 19 horas. E o título da live é O Cotidiano no Pós-Pandemia, os impactos do trabalho digital na saúde mental, com Daniel Viana da Cruz. Depois nós temos uma outra live no dia 10 de dezembro, às 19 horas, que é O Cotidiano no Pós-Pandemia, Paradoxos em Torno do Racismo, com José Geraldo Soares D'Amico. Mas hoje o tema da nossa palestra é, então, o cotidiano no pós-pandemia, os impactos no cooperativismo e na produção orgânica. Estamos muito honrados em ter vocês aqui conosco hoje, professor Fiorese, Uli e o Evandro. Vou apresentando eles aqui. Então, professor Fiorese, que vai fazer a mediação de hoje, ele é professor de agroecologia do Campo Região, onde é coordenador de extensão e coordenador do projeto Porta de Amor, o maior programa de extensão do IFRS. Boa noite, Fiorese. Boa noite, Priscila. Boa noite, Uli. Boa noite, Evandro. Todo o projeto IFRS Contribui. Minha saudação. Parabéns pela iniciativa de debater um tema tão importante para o desenvolvimento de Viamão. Estamos aí. Seguindo aqui as nossas apresentações, a gente vai contar com a mediação também do nosso colega Evandro Nascimento, professor de administração e de cooperativismo do Campus Viamão. Boa noite, Evandro, tudo bem? Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui com vocês e sabemos que, ouvindo aí a experiência, os conhecimentos do Uli aí no mercado, né? Certamente com as observações da parte agro, do nosso amigo Cláudio Fiorese, né? A gente vai tentar enriquecer a noite daqueles que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. E por último, mas não menos importante, o nosso palestrante da noite, o Uli Zang, agricultor agroecológico, membro da coordenação da Cooperave e presidente da Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar, graduando em processos gerenciais no IFRS Campus Viamão, bolsista do Eco Viamão, militante do MST e da Reforma Agrária. Então, Uli, desde já gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite e convidar para que tu inicie a nossa fala para a gente nessa noite, ok? Então, quero agradecer a todos e deixar contigo a palavra, Uli. Certo, obrigado. É um prazer, é uma honra poder compartilhar com vocês nossa vivência, um pouco da nossa prática cotidiana com esse grupo tão qualificado e também com todos que estão nos assistindo.
Pois bem, eu organizei algumas informações que eu gostaria de compartilhar em dois momentos. O primeiro momento, compartilhar como que a nossa cooperativa, a Cooperativa dos Produtores Orgânicos da Reforma Agrária de Viamão, a Cooperave, conseguiu enfrentar, num primeiro momento, toda essa situação da pandemia. Então, nós somos uma cooperativa, a Cooperave, com 150 famílias do assentamento Filho Cepé, em Viamão, inclusive o maior assentamento da Reforma Agrária do Rio Grande do Sul em área, né? E nós sempre trabalhamos muito forte, desde a nossa fundação em 2009, com o Programa Nacional da Alimentação Escolar e com o Programa de Aquisição de Alimentos. No último período, principalmente, muito forte com o Programa de Aquisição de Alimentos institucional, que basicamente é a entrega para hospitais e o próprio IFRS, por exemplo. O Campo de Viamão sempre comprou a alimentação, os lanches da nossa cooperativa. E as escolas municipais e estaduais, de toda a região metropolitana e litoral. O que aconteceu em março? Com a pandemia e o fim das aulas, o nosso faturamento despencou. E nós precisávamos, enfim, buscar outras alternativas. E assim continuamos até hoje, porque as aulas não retomaram, apesar de terem havido iniciativas em várias frentes, mas as aulas não retornaram. Então, o faturamento com o PENAI e PA, em alguns casos, não voltou. Foi nesse sentido que, na época, a gente procurou, então, o IFRS Contribui para nos auxiliar no que a gente já tinha uma iniciativa, mas muito, muito pequena, muito incipiente, de fazer a relação direta com as pessoas da cidade para entregar o nosso alimento. Então, aí que surgiu, de fato, saiu do papel a ideia do site da cooperativa, né, onde as pessoas vão lá no site. Aliás, quem quiser olhar lá é www.cooperave.com.br, pode ir lá dar uma olhada, onde as pessoas entram e fazem a compra, né, e a cooperativa viabiliza a entrega. Mas essa é uma das alternativas, né, que a cooperativa tem buscado para se manter. Depois a gente pode, na continuidade do debate, aprofundar um pouco mais essa experiência. Inclusive o professor Rafael, a Priscila, que estão nos acompanhando, ajudaram nesse debate. Mas esse tema do cooperativismo, né, e a produção orgânica no pós-pandemia, eu gostaria de ressaltar algumas questões, alguns cenários que eu acho importante compartilhar, prioritariamente, mais do que a questões da nossa própria cooperativa, que são questões mais amplas. E é um problema geral que está acontecendo hoje na produção de alimentos, e isso afeta de forma muito grave o que nós entendemos ser viável na produção de alimentos e na organização das famílias envolvidas com isso. Vamos pegar o caso do arroz, que é o que eu mais domino, né? Só uma pergunta, Rafael, Priscila, tudo certo? Tudo me ouvindo? Alguém pode me dar um alô para ver se está tudo ok? Tudo certo, pode continuar. Tudo certo? Tudo andando? Beleza, vamos lá. Então, todo mundo tem acompanhado essa alta absurda do preço dos alimentos. E talvez muita gente não saiba o que está acontecendo. Então, vamos lá, vamos pegar o caso do arroz. Na colheita do arroz esse ano, a média do preço do arroz estava igual aos outros anos, na faixa entre R$55 até R$60 a saca de arroz, que foi a média de preço que o agricultor, em sua maioria, comercializou. O que aconteceu? Esse ano,
A Conab, que é um órgão importantíssimo, que sempre fez compras, sempre comprou muito produto para fazer estoque regulador, não comprou arroz. Não há estoque de produto nos armazéns da Conab a nível de Brasil. O que sempre acontecia? Quando chegava maio, junho, julho, quando quem faz estoque de arroz, as grandes empresas faziam estoque de arroz, o que a Conab fazia? Jogava arroz no mercado, ou seja, fazia leilões. Isso baixava o preço, ou mantinha o preço estável. Então, esse é um dos fenômenos que fez com que quem tem arroz estocado bote, né, o preço que quiser. Por isso o arroz chegou a R$120 a saca aqui na nossa região. Mas levando em conta, não é o agricultor que tem o arroz. Quem tem são os grandes armazéns, grandes empresas, né, do agronegócio que dominam esse mercado. Ou seja, então não tem quem regula o mercado. Então quem tem o produto bota o preço que quiser. E o outro fenômeno, nesse sentido, é o dólar alto, né? A exportação, nunca houve tanta exportação de arroz, não só de arroz, como de outras commodities, que fez com que também há pouco produto interno. E o dólar alto inviabiliza a importação, o que era uma questão que outros anos acontecia muito. Se importava arroz do Paraguai, Argentina, Uruguai. Isso não vem acontecendo devido ao dólar alto. Bom, essa questão então, desse boom, digamos assim, desse estouro dos preços dessas commodities, que é a soja, que é o milho, nós estamos falando em soja, hoje é R$160 a saca, empresas comprando a soja da safra 2023. Essa alta dessas commodities, então, soja, milho, arroz, está fazendo com que não há, por exemplo, no arroz, aumento de área. Porque apesar do preço alto do arroz, a soja está mais alta ainda, o milho está mais alto. Então, não há uma perspectiva, estou falando de Viamão, de aumento da área do arroz. Pelo contrário, a diminuição da área plantada de arroz no município de Viamão. E, por exemplo, dados mostram que Viamão, esse ano, vai chegar a 4.700, perto de 5.000 hectares de soja. Isso há 2, 3 anos atrás não se tinha 1.000 hectares de soja em Viamão. Então, está tomando conta. E os agricultores, então, mesmo com o preço do arroz alto, né, preferem plantar soja porque, entenda-se, usa muito menos mão de obra. Uma pessoa planta, estando bem equipada com máquinas, em perto de 500 hectares de soja, enquanto no arroz é bem mais complicado. Então, eu quero chamar a atenção para que o atual modelo do agronegócio está fazendo com que a produção de alimentos diminua. Ou seja, nós vamos ter nos próximos anos, a gente tem alertado para isso, diminuição de alimentos, de produção de alimentos, em troca de produção de commodities, basicamente para exportação. E nesse sentido, não é só o arroz, mas no caso do feijão também, o feijão tá um preço alto, mas ninguém mais quer plantar, porque ainda são plantios que dependem de certa mão de obra. Tá? Quero ainda, nesse cenário, né, tão complicado, dizer que algo que nós temos sentido em relação, então, à produção de alimentos, que o agronegócio tem além de, né, dominado essa questão das commodities, mas também investido de forma organizada e eficiente, podemos dizer assim, na produção em escala de alimentos orgânicos. E aí depois vem outro cenário, mas é algo que a gente precisa começar a conversar, né, de ir adotando a questão da agroecologia como uma ciência e como algo que é o futuro da produção de alimentos, visto que a produção orgânica, o agronegócio também vai fazer, e nós, pequenos agricultores, assentados, quilombolas, a gente vai ficar de fora, porque o agronegócio tem muito mais condições de fazer com qualidade, de fazer com investimentos e dominar o mercado.
Exemplo disso é o domínio do tomate orgânico em Porto Alegre nas feiras. Quem está produzindo tomate orgânico e entregando nas feiras não são pequenos agricultores, já são pessoas com alto capital de investimento. E o ovo também, né? Então são questões que esse não é o cenário ideal para nós. Para o cooperativismo, tá? O cooperativismo não se cria nesse cenário, o cooperativismo não tem espaço nesse cenário do agronegócio que produz mercadoria. E aqui acho que um conceito importante que a gente precisa trabalhar é de que há uma diferença importantíssima entre produzir mercadoria, né, pensando apenas no mercado, em nichos de mercado que sejam, e a produção de alimentos, que é o que nós defendemos enquanto sistema cooperativista da economia solidária, né, um sistema cooperativista que leva em consideração eixos que não é só a produção, né, mas também a organização do consumo e do crédito. Mas, enfim, indo para esse segundo cenário, e aí trabalhando numa perspectiva de como é que a gente supera isso, né, e esse é o tema da nossa live de hoje, sobre o cooperativismo e a produção orgânica no pós-pandemia, que, de fato, a agroecologia é o caminho, a agroecologia é o que nos guia na perspectiva da viabilidade do trabalho da agricultura familiar, dos assentados, assim, no nosso campo, certo? Quando a gente fala em agroecologia, nós estamos falando de algo complexo, algo que não é apenas substituição de insumos, e aqui, mais uma vez, ressaltar a importância do trabalho do projeto Eco Viamão, do qual eu sou bolsista também, junto com outros membros da nossa cooperativa, e realizamos um trabalho que nós chamamos de redesenho da matriz agroecológica do assentamento Filho Cepé. Que, resumidamente, é o quê? É ampliar, viabilizar a diversificação de alimentos e a incorporação da mão de obra, principalmente da juventude, nessa produção de alimentos. Nós temos uma grande área no assentamento que não se planta arroz e que hoje, por falta de projeto, por falta de algumas iniciativas, acaba ficando sem utilização. Então, o redesenho da matriz agroecológica, projeto que a gente apelidou assim, ele busca isso, envolver as famílias numa perspectiva de diversificar a produção de alimentos como propósito, como método da agrofloresta, da implantação de agroflorestas, onde você consegue trabalhar o ano todo com uma produção em escala enorme, diversificando os alimentos, né? Então, a gente já tem um contrassenso em relação ao agronegócio, que produz de forma, em escala, apenas monocultura. Então, quando a gente fala em alimento, a gente fala em diversificação. A gente não fala em produzir só arroz, ou só feijão, ou só soja. A gente precisa pensar em trabalhar uma diversidade muito grande, assim como é o cooperativismo. O cooperativismo é a capacidade da gente unir os diferentes, né, unir a diversidade que existe dos agricultores e das agricultoras em prol de um objetivo comum. Nesse sentido, dizer ainda, pegando um pouco, jogando a brasa para o meu assado, que eu trabalho mais com arroz, o próprio arroz, a gente poderia dizer que é uma commodity e também uma monocultura. Nesse sentido, a gente tem feito um trabalho bastante intenso na perspectiva de resgatar variedades que ajudem a sair dessa lógica da monocultura. Então, nós, da Cooperave, estamos plantando 11 variedades de arroz. Depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar essas variedades, explicar melhor quais são, mas o importante é dizer que são variedades que têm mais palha, menos palha, ciclo mais curto, ciclo mais longo, são cores, texturas, tamanhos diferentes, e tudo isso dá uma diversificação maior.
ao nosso trabalho, né, dentro desse objetivo. E isso só se faz com muita gente, só se faz com uma decisão muito séria de fazer, porque dá muito trabalho, dá muita organização, e em cooperativa, né? De forma solitária, é muito difícil que esse projeto ele se viabilize, porque um agricultor só trabalhar com tantas variedades é impossível. Então, essa perspectiva, e é um dos focos da nossa cooperativa, essa questão da diversificação das variedades diferentes de produtos, está sendo colocada em prática, e em fevereiro, março, a gente vai ter um resultado bem interessante sobre essa questão da diversificação, além, claro, dos primeiros resultados aí que a gente está tendo já com, por exemplo, com a uva, né, que nós estamos resgatando a implantação de parreiras aqui para o assentamento, né, em parceria com outras cooperativas, que é algo que, encerrando, já indo para encerrar minha fala, que é algo que a gente pouco trabalha, que é a intercooperação. A nossa cooperativa ela tem se viabilizado, em grande parte, por essa capacidade de fazer cooperação com outras cooperativas. Assim surgiu a Central Metropolitana de Cooperativas, que é uma iniciativa de unir forças entre cooperativas para organizar a logística. A Central Metropolitana, com sede em Canoas, ela é uma aliança da Cooperave, de Viamão, da CAF de Caxias, da nossa terra de Erechim, para viabilizar esforços, né, unir esforços para viabilizar a logística na região e no estado. Assim como a intercooperação, a importância da nossa parceria com a cooperativa Ecocitos de Montenegro, com a viabilização do plantio de citros, com a nova aliança de Caxias, de Flores da Cunha, e outras tantas, que a gente tem mantido essas parcerias para uma fortalecer a outra. Inicialmente, eu queria, então, deixar essa mensagem de que nós, da agricultura familiar, sejam pequenos agricultores, assentados, quilombolas, os indígenas, nós só temos um caminho para seguir com o cooperativismo, que é a agroecologia. Não vejo o cooperativismo da forma como nós acreditamos, com o viés do agronegócio, seja com as commodities, monocultura, esse pacote de uso intensivo de agrotóxico, desmatamento enlouquecido do jeito que está o país. Então, inicialmente, queria deixar essa mensagem e vamos ao debate, então. Uli, obrigado pela tua fala. Não sei se o professor Evandro e o professor Fiorese estão entrando aqui junto, vamos dividir o quadro aqui. Vou deixar com vocês, então, para começar o debate com o Uli. Microfones fechados. Não sei se estão me ouvindo. Sim, pode falar, Evandro. Tá. Eu estava aqui ouvindo o Uli e sim, nós temos muitas preocupações nessa questão de para que lado nós vamos na saúde alimentar, né? E assim, eu vivo a área de cooperativismo também muito mais por um lado da administração, né? Então, a gente se preocupa que as organizações venham a prosperar, né, e se perpetuar dentro de uma área importante, principalmente na área alimentar, né? E assim, olhando para o histórico do cooperativismo no Brasil, vamos pegar os últimos 20 anos, o cooperativismo não tem tido crise, né, se nós olharmos as áreas como um todo, né? Então, você pega, por exemplo, Cooperativa Aurora, né, 2018, 8 bi, 2019, 10 bi, e este ano ela tinha uma previsão de fechar em 12 bilhões de reais de faturamento, né? É um outro segmento, não é o agroecológico, né? E aí eu queria que o Uli nos colocasse assim, como é que ele percebe esse crescimento da agroecologia, com esse viés cooperativo, não de grande porte, que é o caso de uma Aurora, por exemplo, que a gente citou agora aqui, né? Mas dentro das contribuições das pequenas e médias propriedades, né? Se ele está observando esse crescimento tanto de membros dentro das cooperativas, quanto das áreas plantadas e da própria diversidade, né?
Como é que tu está percebendo isso, Uli? Bem, Evandro, o que eu percebo, assim, por isso que é importante a gente debate muito isso com o Fiores, né, Fiores, em relação à agroecologia e à produção orgânica. Se nós formos ver produção orgânica, tem muita coisa acontecendo, e tem muita gente se envolvendo e cooperativas avançando, mas quando nós formos para o campo da agroecologia, eu ainda não vejo tanto avanço. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o caso da Ecocitrus de Montenegro, Evandro, deve conhecer, ter ouvido falar. O pessoal lá está com problema porque de ampliar a área, de ter novos sócios, porque o veneno está tomando conta. Está me ouvindo, Evandro? Inclusive, a parceria nossa aqui com a Ecocito surgiu por causa disso, porque eles chegaram no limite. Eles não conseguem avançar porque os pomares deles estão sendo atacados, digamos assim. E os pomares deles são em agrofloresta, ou seja, é um processo agroecológico bem interessante. O caso da Nova Aliança, o projeto deles de produção orgânica não consegue avançar porque não tem área. Eles estão vindo aqui plantar uva com nós porque não tem área. Tem pomares orgânicos deles, orgânicos e não orgânicos, morrendo por causa do 2,4-D, da aplicação do 2,4-D. Então, esses dois fatores. No caso do arroz, né, eu vejo que o arroz é um produto que, de 10 anos, 8 fica em crise e 2 dá um salto no preço. Então, esse ano, por uns 3, 4 anos, por exemplo, muita gente vai, dos assentamentos principalmente, voltar a plantar arroz orgânicos e voltar às cooperativas. Teve muita gente que abandonou, porque não estavam conseguindo dar a volta por cima. Por outro lado, tinha em Viamão, inclusive, agricultores que queriam plantar orgânico, porque não estavam conseguindo pagar as contas no convencional, que agora, com o preço que está o arroz convencional, abandonaram. Vamos continuar no convencional. Tá? Então, é um panorama bem complexo essa questão. E ainda, Evandro, eu vejo que o Brasil, isso, são vários Brasis dentro do Brasil, né? Mas existem poucas iniciativas de cooperativas a nível de Brasil, tá? Eu acompanhei um projeto que foi o Terra Forte, que é o que viabilizou a construção nossa aqui da nossa indústria. Então, eu andei, assim, consegui pegar informações Brasil afora, mas, olha, ainda é muito poucas experiências, Evandro. Muito poucas experiências no Brasil. A gente gostaria, existem, mas a gente gostaria que fossem muito mais. E esse último período não tem crescido. Houve um crescimento, digamos assim, de iniciativas alguns anos atrás, e agora deu uma boa parada, né? Eu não falei na minha fala ali, mas, por exemplo, Pronaf, que é uma política importantíssima para a agricultura familiar. O juro é a primeira vez que o Pronaf está juro positivo, né? O Pronaf sempre teve juro negativo. Esse ano está juro positivo. E outubro acabou o dinheiro Pronaf. Outubro acabou o dinheiro Pronaf. Antes não se conseguia gastar o dinheiro Pronaf. O que para iniciativas, para a nossa cooperativa, foi muito importante no início. Né? PENAI, PA, tudo tá ficando para trás. Não existe ninguém que busque operar isso. Então, para nós, quando quando criamos a Cooperave, o PENAI foi fundamental, é até hoje, né? Mas não existiria a Cooperave, eu acho, se não fosse o PENAI, em 2009. Isso viabilizou a nossa iniciativa. Isso, eu acho que agora o Fiores também vai ter uma pergunta para ti, mas o que tu comentas, na realidade, é a falta de uma ação de Estado, né? Para organizar e potencializar essa organização toda, né? Que isso
estava se desenvolvendo na última década e, de repente, não tem mais, né? A Fioresa está agora também querendo colocar uma situação. Oi, Priscila, você tinha solicitado para fazer uma pergunta para o Uli antes? Fica à vontade. Não? Tá. Então tá. Bom, então mais uma vez, boa noite aí a todos. Sempre uma satisfação estar conversando com o Uli. Desta vez, né, Uli virtualmente, né, a gente, mesmo na pandemia, de vez em quando se encontra aí nas quebradas, como se diz. E eu não quero ser repetitivo, assino embaixo em tudo que tu colocou a respeito dessa pandemia que estamos vivendo e do que ela deveria nos ensinar enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto órgãos públicos, enquanto agentes econômicos. Eu gosto muito da fala do Ailton Krenak, né, que nos ensina, né, na sua sabedoria ancestral indígena, ele que pertence a uma comunidade que foi atingida em cheio pelo desastre de Mariana em 2015, né? Foi 2015, e que continua impune até hoje. Então, ele diz o seguinte, que essa pandemia deveria nos ensinar a vestir as sandálias da humildade, porque a humanidade ela é perfeitamente dispensável nesse planeta. Se a humanidade desaparecer, o mundo continua. E muitas espécies responsáveis pelo equilíbrio, pela harmonia que nos trouxeram até aqui, agradecerão. Então, é necessário uma reconexão do ser humano com a natureza. E isso não significa um retrocesso, como muitos insistem em dizer, que seria um retrocesso tecnológico, uma diminuição científica. Não é nada disso, pelo contrário. Eu acho que chamar de ciência moderna é essa capacidade de maximizar essa integração homem-natureza e as funções ecológicas serem aproveitadas por todas as espécies. Com esse blá 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 inicial, eu quero dizer o seguinte, que o projeto, um projeto que a gente tem muito carinho no Eco Viamão, é o projeto chamado Redesenho da Matriz Produtiva Agroecológica do Assentamento Filhos de Cepé, do qual o Uli é bolsista, e há outros bolsistas que buscam trabalhar essa diversidade que o Uli falou. Para as pessoas entenderem um pouquinho, eu acho bem importante isso, né? Quando a gente quer uma transição ecológica, hoje se fala muito em transição ecológica da produção, seja da produção agrícola, primária, né? Seja da produção industrial, comercial, todas as áreas. A gente busca sustentabilidade. Esse é o nosso propósito, inclusive enquanto Instituto Federal em Viamão. Pois bem, o primeiro estágio dessa transição já foi vivenciado e é vivenciado pela maioria dos agricultores, eu acho até, que é o uso racional dos insumos e dos serviços. Isso é tão importante, que a Emater fez um estudo que se isso fosse praticado pela totalidade dos plantadores de soja do Rio Grande do Sul, diminuiria o uso de agrotóxicos em 40%, só pelo nível 1 da transição, que é o uso racional de insumos, Uli. Aí tem o segundo estágio, que o assentamento passou por isso, e foi doloroso, né, Uli? Foi doloroso, eu vejo aqui o seu Zang está nos acompanhando, o seu Leonildo, acho que a dona Julieta também, um grande abraço para vocês, vi que o Pellegrini está aí conosco também, olha ali, ó, seu Zang, que foi a substituição de insumos e práticas, incorporando boas práticas de produção agrícola, incorporando insumos de base ecológica, cama de aves, dejetos animais, em vez de usar agrotóxicos, se usa insumos ecológicos, calda ecológica, biofertilizantes, variedades crioulas, não transgênicos. E aí o assentamento Filhos de Cepé é um exemplo para nós nesse sentido, porque, como o Uli falou, é o maior assentamento de reforma agrária do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, que exerce um papel fundamental por ter essas práticas ecológicas, orgânicas de produção, exerce um papel fundamental que é a
proteção de uma unidade de conservação integral, que é o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, que está dentro do assentamento. E mais, contribui para qualificar o meio ambiente da APA do Banhado Grande, que, infelizmente, os demais não contribuem tanto assim como o assentamento Filhos do Cepé contribui, até pelo seu tamanho, mas também pela sua prática ecológica. Mas o terceiro estágio é esse que o Uli está falando, é o redesenho da produção e a sua integração com os ecossistemas naturais, que a gente chama de redesenho dos agroecossistemas. Então, isso está sendo feito através da diversificação, da fruticultura, dos sistemas agroflorestais que combinam a floresta com a agricultura, com a pecuária, os corredores ecológicos que permitem o trânsito de animais e de toda a vida, e permite, então, as unidades de conservação forneçam serviços ambientais, serviços ecológicos, de diversificação, de inimigos naturais das pragas, para que a produção ecológica se viabilize. E a produção de base ecológica contribui com essas reservas, com essas unidades de conservação, como um colchão de proteção, aumentando a infiltração de água, etc, etc, etc. Então, é um casamento perfeito. E o quarto nível é esse que você estava falando, professor Evandro, e o Uli também, que são as redes humanas, as redes de cooperação, a economia solidária, as cadeias curtas, né, que vem aí mostrar toda a insustentabilidade desse modo de produção hegemônico que nós temos aí, aonde, por exemplo, a batata vem lá de Goiás, vem lá de São Paulo, né, quando a gente poderia produzir alimentos em cadeias curtas aqui na região, e especialmente em Viamão. Então, essa minha conversa está longa, só queria dizer isso, Uli, que eu acho que esse é o grande desafio. A experiência do assentamento Filhos de Cepé, da Cooperave, né, agregando valores não só econômicos e monetários à sua produção, mas valores ambientais, valores sociais, valores culturais, ou seja, trabalhando todas as dimensões da sustentabilidade. Isso é muito mais do que produção orgânica, é produção de base agroecológica. Então, o cooperativismo é o caminho. Eu dou aqui os parabéns ao trabalho que é feito pelo assentamento Filhos de Cepé, pela Cooperave, a luta que foi trazer uma cooperativa de crédito solidário, né, Uli, a Cresol. E a minha pergunta é o seguinte, Uli, para nós conseguirmos trabalho para os egressos do Instituto Federal, né, os técnicos e tecnólogos que saem do Instituto Federal, que a maioria são de Viamão, para nós conseguirmos trabalho, emprego, renda para os egressos da ETA, né? Como que essas cooperativas, especialmente essa experiência associativa e cooperativa do assentamento Filhos de Cepé, pode contribuir para o entorno do assentamento, para Águas Claras, para Itapuã, para o Costão do Oveiro, para Pimenta, para todo o município de Viamão, que tem aproximadamente 1.500 estabelecimentos rurais, para além do assentamento, né? Tem as comunidades indígenas, tem as comunidades quilombolas. Então, como que essa experiência cooperativa e agroecológica pode contribuir e como que nós, Instituto Federal, podemos nos engajar, né, cada vez mais nesse processo de desenvolvimento sustentável, duradouro, como diz o teu irmão, o Martin, ele usa essa palavra duradouro, eu acho que é melhor que sustentável, né, porque sustentável já está meio banalizado, meio prostituída essa palavra, digamos assim. Preferimos duradouro mesmo. Essa é a minha pergunta, Oli. Desculpe a introdução um pouco mais longa, mas eu aproveito para já deixar meu recado aqui, né, minha reflexão, né, parabenizando o IFRS Contribui por essa importante temática trazida aí para o debate, Uli. Que pergunta, hein, Fiorese? Obrigado, tua contribuição sempre é muito clara, muito objetiva, sempre ajuda a sistematizar o monte de informações que a gente lança aí no ventilador. Fiorese, eu faz tempo que eu tenho falado que está caindo de maduro
uma iniciativa de uma cooperativa de prestação de serviços técnicos, viu, Fiorese? Nós tínhamos dentro do movimento uma cooperativa de prestação de serviço, a Coptec, acho que tu deve ter conhecido, talvez o Evandro também, mas com o potencial de egressos que tem saído do Instituto, da ETA e de outros espaços. Agora, por exemplo, aqui do assentamento, no assentamento está vindo o ITERRA, que é uma escola de educação para jovens e adultos, começa agora em janeiro já a funcionar. E esse potencial todo de produção de alimentos que tem em Viamão, então eu acredito que uma das alternativas, sem dúvida, seria uma cooperativa de prestação de serviços técnicos, que pudesse consultoria, né, que pudesse estar acessando projetos. Então, eu vejo como fundamental. Nós mesmos da Cooperave não temos assistência técnica, a gente vai contratando pontualmente, né? Mas, sem dúvida, a produção agroecológica, ela precisa de assistência técnica. O agricultor sabe fazer, né, muita coisa, mas, sem dúvida, tá? Não é à toa que as pessoas se formam e estudam, né? As pessoas vão saber contribuir. E os agricultores pedem muito, viu? Os agricultores querem. E a outra coisa, dentro da perspectiva da administração. Eu, por exemplo, fui fazer administração não porque eu seja apaixonado, viu, Priscila? Vocês são da área da administração. Não é a minha área, eu gosto mesmo de outras áreas. Mas eu senti a necessidade, né? A cooperativa precisa ter alguém que administre, né? Precisa dominar a técnica. Então, mas gostei muito, viu? Gosto muito. Só fazer um parênteses agora. Enfim, Fiorese, talvez não tenha uma resposta única, mas fica lançado aí uma das questões que eu acredito que, não sei como é que anda a questão desse projeto que a Josi, inclusive, coordenava no Instituto Federal aqui da incubadora, né? Uma proposta, uma cooperativa de técnicos, porque nós temos desde a administração, nós temos questão ambiental, né? Tu junta o cooperativismo, né? Tu junta a ETA, tu vai ter outras frentes. Então, quem sabe um desafio aí para os egressos montarem isso. Sem dúvida, só um breve comentário aqui. Como tu falou, Uli, existe uma complementação de dons e saberes, né? A ETA forma técnicos ainda numa linha convencional de produção, é verdade, mas a gente tem um projeto lá, tu sabe disso, de ecologização das UEPs, das unidades de ensino e produção da ETA e da Canadá, das duas. Sim. Inclusive, a emenda do deputado Bom Gás nos ajudou, está nos ajudando, nós estamos repassando recursos para essas escolas, mas a ETA forma técnicos em produção agrícola, digamos assim, pecuária e agrícola. Nós, Instituto Federal, formamos técnicos e tecnólogos em gestão de negócios, administração e gestão ambiental, consultoria ambiental. Praticamente essas duas áreas se complementam de uma maneira perfeita para o processo de desenvolvimento dessa cadeia agroalimentar de Viamão, que para mim, cada vez mais claro, pode ser o grande diferencial do desenvolvimento de Viamão, de geração de trabalho e renda para a população de Viamão, que cerca de 90 a 100 mil pessoas saem por dia de Viamão para trabalhar em Porto Alegre e outros lugares, como se sabe. E nós temos os sítios, né? Acho que isso, inclusive, Uli, poderia ser até uma fonte de renda alternativa para o assentamento, para as famílias do assentamento. Claro que se houver disponibilidade de mão de obra, né, Uli? Essa organização conosco, com o Instituto Federal e a ETA, de prestação de serviços de assistência técnica, orientação, produção, patrulha agrícola, processamento, distribuição de alimentos, para que essas cadeias se desenvolvam melhor em Viamão. Mas esse papo é longo, vai para uma outra história. Queria agradecer aí as tuas reflexões. Obrigado pela paciência aí, Evandro, Priscila. Agora eu me calo.
Não, a ideia, Não tem que se calar, não. Eu queria aproveitar. Posso fazer uma pergunta aqui? Depois tem uma pergunta do professor Nilo, né, ali que a gente vai fazer, mas só aproveitando a fala que o Uli comentou que participou do IFRS Contribui, que teve as contribuições dos docentes e técnicos. Eu queria que, de repente, tu comentasse quais eram as dificuldades que foram apresentadas ali para o IFRS Contribui e quais alterações, a partir dessas orientações dadas, que foram feitas, que contribuíram para a gestão depois. Certo. Bom, Priscila, nós começamos do zero, né? A gente, quando começou tomamos a decisão na cooperativa, olha, estamos aqui parados, vamos fazer o quê? Temos que fazer alguma coisa, temos que sair vender. Então, inicialmente, nós não tínhamos site, nós não tínhamos mecanismo, não tínhamos ferramenta nenhuma para fazer venda online, digital. Não tínhamos nada. Então, a assessoria com essa equipe do IFRS Contribui partiu dali, né? Desde a formulação inicial de uma lista, né? Onde nós usamos uma ferramenta do Google. Ajuda aí, Priscila, que agora eu esqueci. Google Forms, Google formulário do Google. Isso aí. Mas como é que nós íamos apresentar nossos produtos? Então, surgiu a ideia de montar kits. Então, a gente formulou kits diferentes, tamanhos, a quantidade de produtos, valores diferentes, e fomos mexendo, né, com a orientação, então, dos professores, do pessoal, até formular 4 kits, e botamos à disposição. E as pessoas iam lá e escolhiam um kit ou outro, ou mais que um kit, ou mais que um por vez, enfim. Então, assim que começou. A gente operou assim, eu acho que uns 2 meses, né? E foi surpreendente, né? Foi surpreendente, porque durante uns 3 meses, assim, nosso faturamento basicamente foi ali, né? Basicamente foi ali. Porque as pessoas não simplesmente compravam ali. O pessoal começou a ficar sabendo da cooperativa, então hoje a cooperativa também é conhecida. Nós não vendemos mais somente pelo site, as pessoas passaram a comprar mais da Cooperave também nas feiras, né, porque ficaram sabendo no site, e no site ficam sabendo que, pelo contato conosco, ficam sabendo que tem nossos produtos na feira. Para vocês terem uma ideia, a feira, eu faço feira, tá, pessoal? Eu faço feira no sábado de manhã, na José Bonifácio, esquina com o Colégio Militar, banca 185 da Cooperave, tá? Fazer um merchandising aqui, Priscila. Quintuplicou, tá? Quintuplicou. Cresceu mais de 5 vezes as vendas na banca da Cooperave no período da pandemia. Isso, assim, é um número que eu tenho controlado, porque é eu que faço a feira. Eu ia de Massaveiro meia cheia, agora tem que ir de caminhão porque não cabe tudo, né? E volta vazio. E isso, em parte, também é um trabalho realizado pela divulgação do site, então as pessoas começam a conhecer. Bom, pulei para o final, né? No meio disso, então, teve a elaboração do site nosso. Nós estávamos com o site, acho que uns 5 anos lá, site em construção, né? Estava lá, mas não. Então, a partir dessa iniciativa, nós botamos o site no ar. O site hoje ele conta também, além de produtos da Cooperave, produtos de outras cooperativas, né? Porque as pessoas querem ter acesso e não conseguem, então, pelo nosso site, consegue ter acesso. Resumidamente, isso. Foi um processo bem coletivo, né, Priscila? Um processo bem coletivo, porque eu iniciei os trabalhos porque eu conhecia mais a equipe, mas depois eu passei para as meninas do escritório. A gente tem uma equipe de jovens, são todos jovens, a maioria mulheres. Nossa cooperativa tem essa característica, que dominaram e hoje controlam esse processo de maneira muito prática, muito viável, assim, para nós. Não sei se respondi a questão. Respondeu sim, obrigada. O Evandro agora tem uma pergunta aqui do pessoal ali no YouTube. Olha,
Eu tenho uma pergunta que chegou para nós aqui via YouTube, né? E antes de fazer a pergunta, que já está aqui na tela, né? Eu queria também aproveitar para a gente dar uma panorâmica geral do cooperativismo, porque essa live aqui, né? Nós estamos tendo um grato retorno, que depois que ela é concluída, a gente deixa ela salva num banco de lives que a gente tem, né? E é altamente acessado por várias pessoas da comunidade, alunos também, né? E, assim, a questão da agroecologia, né? Às vezes alguns pensam, nossa, mas é ali uma iniciativa de Viamão, é uma iniciativa ali em Caxias. Não, a agroecologia, né? Esse viés de produzir com qualidade e segurança alimentar, né? Ela é muito maior que isso, né? Eu tenho parentes que moram na Alemanha, né? E o tal do bio, nós chamamos de bio, né? Então vai comprar um produto bio, né? Ele é bem mais caro do que um produto produzido em larga escala com esse viés aí do mercado capitalista aí de produzir qualquer coisa de qualquer jeito, desde que dê lucro, né? E então, na realidade, a Europa valoriza imensamente isso. Claro que na Europa as grandes áreas de terra são muito raras, né? São pequenos e médios produtores que tem na Europa, né? E aqui no Brasil, né, para que a gente entenda a importância da agroecologia, temos aí o filho de um grande player aí no segmento de venda de alimentos, de hipermercados no Brasil, né, que ele se distanciou do grupo, né, tradicional, já antigo, tentou aí comprar o nosso Zafari há pouco tempo, né, que comprou fazendas e tal, e está produzindo só com a lógica agroecológica. Está tirando fora a questão dos pesticidas e tal, né, dos venenos agrotóxicos, né, e está colocando o viés agroecológico. E sim, imagino eu que infelizmente isso vai muito mais para uma lógica de exportação do que para o mercado nacional, né. Mas se eles estão investindo nisso, certamente é um segmento de alto valor agregado e que sim é viável tanto do ponto de vista humano, natureza, quanto do ponto de vista de geração de lucro, né? E aí, claro, nós temos as iniciativas de cooperativismo fora também desse segmento que ajudam para que o agroecológico possa andar, né? Tem a Cressol. A Cressol veio agora para Viamão, temos várias cooperativas de crédito e muitos ainda não entendem muito bem essa mecânica, né? Preferem os bancos tradicionais, sendo que os bancos, as cooperativas de crédito são muito mais envolvidas com a comunidade local do que as grandes companhias financeiras, né? Que mais que eu tinha aqui para trazer, né? Então, sim, nós temos essa questão dos players aí que estão aparecendo de grande volume, né? E a gente, claro, se preocupa com que as cooperativas agroecológicas de médio e pequeno porte possam se perpetuar. E aí se encaixa essa pergunta que a gente recebeu aí do professor Nilo, né? Onde ele coloca que ele gostaria de ouvir as colocações, né, da possibilidade de agregar mais valor aos produtos. Como é que você vê, Uli, essa possibilidade de agregar mais valor, né, de trabalhar com produtos já pré-higienizados, embalados, né? Porque a gente vê muita gente entrando nesse segmento, trazendo da produção tradicional, né? E como é que tu percebe essa possibilidade de agregação de valor dentro da agroecologia, dentro do viés que vocês vivenciam? Nós aprendemos, Evandro, há um bom tempo que alimento orgânico, ele é agroecológico quando está pronto para o consumo. Se ele não estiver pronto para o consumo, ele vai ter que passar pela mão de mais alguém, aí já perde a qualidade. Estou falando no caso do arroz, por exemplo. Arroz em casca, não existe arroz em casca orgânico. Existe arroz orgânico empacotado, pronto para o consumo, né? Não é à toa que a gente está há 10 anos aí tentando construir nossa indústria, nossa própria indústria, para poder beneficiar nosso produto. Porque, além disso, tu tem ainda os subprodutos, né, que são também muito importantes, que vai desde a casca, farelo e assim por diante. Nós temos uma indústria de higienizados, que a gente tentou trabalhar muito forte com o Penai, e que a gente acabou largando porque, não é largando, mas estamos
atualizando ela para trabalhar com produtos, digamos, mais alternativos. Porque na época a gente pode se chamar de erro, mas nós entramos na lógica de beneficiar o tradicional. Tipo assim, vamos lavar alface, né, empacotar e entregar. Né? Não deu certo. Por N motivos, né? Pela quebra que dá, pelo uma série de problemas de refrigeração. Entra um outro conceito muito complexo também, que não vou abordar aqui, mas que só para deixar entre parênteses, que é problema energético, tá? Você gasta muito com água para lavar, muito produto, muita mão de obra, muito plástico, muita energia. Tá? Então, o que você gasta para higienizar, produzir, higienizar, transportar, tu já gastou mais energia do que aquele produto, aquele alimento vai gerar. Então, também tem uma questão de energia aí, que é uma coisa muito importante desse debate da agroecologia que a gente não pôde abordar hoje, mas que acho que é fundamental. Então, a gente está partindo agora com uma proposta para higienizar e fazer conservas e sucos de plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente deve estar largando aí em poucos dias. Sei que o Leandro está nos assistindo aí, vai gostar. Nós já fizemos um teste com a flor da bananeira, tá? Conserva da flor da bananeira. Devemos estar agora janeiro, fevereiro, que começa os brotos da taquara, fazer conserva de broto de taquara, e além dos sucos, né? Que a gente pode fazer suco de butiá, suco de tudo que tem aí que a gente produz, também maracujá, uva e assim por diante. Mas eu entendi a pergunta do Nilo e concordo plenamente. Acredito que para a agricultura familiar, sempre que puder processar, sempre que puder agregar valor, é fundamental, né? É fundamental. Mas também nós aprendemos isso com o tempo, a importância das pessoas comerem o mínimo processado os produtos. Então, quanto mais natural, né? Quanto menos processado, menos industrializado, a gente também tem que levar isso em conta, que é um debate bastante importante. Vai, Priscila. Não, eu queria aproveitar e colocar um comentário aqui da Ana Belomo, que colocou durante a nossa live. Quando fiz técnico em administração e agora fazendo processos gerenciais, sempre achei falta dessa parte prática. Acho que seria uma excelente opção essa interação dos cursos de gestão e negócios do IFRS Campus Viamão com a cooperativa. Então, acho bem interessante o comentário dela aqui, muito relevante para a gente poder trazer um pouco mais da prática para essas experiências que a gente tem dentro da sala de aula. Né? Fala, Ferez. E a Ana, se me permite, tem absoluta razão, né? Porque aquilo que o Gaudêncio Frigoto fala sobre o ensino integrado, né? Que uma das nossas marcas enquanto rede federal de educação básica, técnica e tecnológica é a integração dos conhecimentos, né? E como é que se dá esse elemento integrador? Principalmente através da prática, né? E isso, no meu ponto de vista, eu defendo isso, que especialmente os nossos projetos de extensão e de pesquisa aplicada sejam vertebradores do processo de aprendizagem, de ensino. Bem assim mesmo, como uma vértebra, como uma coluna vertebral, aonde as disciplinas vão se encaixando como se fossem costelas ou espinhos de peixe, assim, sabe? E dialogando e retroalimentando aquele processo. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu gostaria só de fazer mais um registro aqui, né, da importância das cooperativas, né, nesses tempos de pandemia, que é a nossa alimentação dos estudantes nesses tempos de pandemia, né, um esforço muito grande do Instituto Federal em alcançar alimentos e alimentos de qualidade para aqueles que mais necessitam, especialmente, né. Então, foram feitas compras diretamente pelo campus, mas também compras na rede dos 17 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E já é a segunda ou terceira compra, né, Uli, tu me ajuda? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, segunda, né, que a rede de cooperativas da agricultura familiar foi feito um edital, e aí nós temos a política institucional de agroecologia, segurança alimentar, dentro do Instituto Federal, que pautou isso,
debateu isso, não foi fácil. Teve alguns diretores de campus aí dizendo, não, vamos comprar o que está pronto lá no supermercado, no atacadão, que sai mais barato, entre aspas. Nós fincamos o toco no cepo, como você diz, né, Uli? Não, isso tem que ter um sentido social, ecológico, cultural. Vamos comprar da agricultura familiar. Vamos comprar pelo menos 30% de alimento ecológico. E vamos inserir, se possível, alguns alimentos com punks, né, Uli? Teve alguns alimentos com punks aí, eu acho que pão com urtiga, pão com semente de abóbora, coisas assim. Então, tudo isso é possível. Essa é a importância, né, das políticas públicas. E eu acho que nós, enquanto Instituto Federal, temos que dar o exemplo, mostrar que existe diferença entre valor e preço. E existe. E é grande a diferença. Só para complementar o comentário do Fiorese, nós conseguimos colocar o arroz orgânico nas cestas dos alimentos que foram entregues para os alunos, né, Fiorese? Mais barato que arroz convencional. Então, existe um certo preconceito, às vezes, dos próprios gestores em não querer colocar alimentos de origem agroecológica por achar que são mais caros, sem levar em conta todos os demais fatores nutricionais, qualidade, enfim. Mas só para fazer essa ressalva, que para nossa rede de cooperativas foi muito importante essa iniciativa do IFRS, muito importante, porém também, assim como foi muito importante para os alunos, né, Fiorese? Acho que para a rede de alunos aí, e a gente sabe que tem muita gente que precisava, de fato, precisa ainda, então, esse papel que o Instituto conseguiu cumprir de unir as cooperativas, né, a demanda das cooperativas de vender com os alunos que estavam precisando de consumir foi fundamental. Para nós, pelo menos, foi muito importante. Vou agora dar meu peteleco aí também nesse negócio aí da importância, né? Embora eu não seja um profundo conhecedor, não sou engenheiro agrônomo, né, e tal, mas a gente se preocupa com a segurança alimentar como consumidor mesmo, né? E, claro, também apoiar da melhor maneira possível que essas iniciativas vão adiante, né? E a grande sacada aqui do IFRS Contribui é que nós não estamos fazendo uma live somente para Viamão ou somente para pessoas vinculadas e tal. Essa live ela é distribuída dentro de todos os campos, praticamente, do IFRS. Né? Outros professores estão entrando no IFRS Contribui, né? De vários campos. Né? Então, nós temos Erechim, nós temos aqui Restinga, tem o pessoal da Serra também, né? Então, isso faz com que a gente consiga dizer que o cooperativismo e o associativismo, né? Ou seja, várias cooperativas também se ajudam. O Uri comentou que ele vende o produto dele, mas também vende produtos de outras cooperativas. Né? Então, esse associativismo de cooperativas faz com que a gente potencialize as iniciativas. Né? A gente tem aqui agora uma colocação da professora Josiane, né? E que ela comenta, inclusive, que achou muito importante a questão do consumo consciente, saudável, né? E aí, claro que isso passa pela reeducação alimentar, né? E aí, como fazer essas informações que sejam socializadas? Como trazer essa questão da segurança alimentar, da reeducação alimentar para a sociedade como um todo, né? Como tu acha que a gente pode fazer isso para chegar com essa informação ao consumidor final? Como é que tu percebe essa movimentação aí? Quais as necessidades que tem de chegar nisso? Josi, querida, obrigado pela pergunta. Eu tenho há tempo debatido isso e volto a insistir de que, além dessa questão, tem a questão também do comprometimento de quem está na outra ponta, no caso, quem está consumindo nossos alimentos. E eu sempre faço um paralelo, por exemplo, eu faço feira. Quando eu vou na feira, faça chuva ou faça sol, eu estou lá, estou fazendo feira, né? Estou levando o produto, os alimentos lá para as pessoas irem e terem acesso.
Mas as pessoas nem sempre vão, né? As pessoas, se chove muito, faz muito frio, faz muito calor, as pessoas não vão na feira. Vão outro dia, né? E o agricultor volta com o carro cheio para casa, fazendo uma comparação. Onde é que está o comprometimento das pessoas que querem consumir melhor também? Né? Então, acredito que estou aproveitando a pergunta da Josi para colocar essa problemática que eu tenho levantado, já propus no campus, mas a gente ainda não conseguiu avançar, de criar mecanismos, né, criar grupos de consumidores. Na verdade, CSAs, né? existem as experiências das CSAs, que são comunidades, né, que sustentam a agricultura. Aliás, essa expressão comunidade é melhor que consumo, né? Acho que essa é a vantagem dessa expressão. Porque consumo supõe que a pessoa está consumindo um produto, simplesmente. Mas, enfim, a ideia é essa, ou seja, qual é o comprometimento? Então, eu volto aqui a insistir. Por exemplo, nós temos no campus Viamão, temos entre professores e colaboradores quantos? 70, 80 pessoas, né? Essas pessoas não gostariam de ter acesso a uma alimentação saudável, né? Para fazer educação alimentar, no sentido de se alimentar com alimentos, sabendo da origem, da onde vieram, tem que ter um comprometimento. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que ter comprometimento com quem produz. As experiências das cooperativas de consumo, acho que são muito importantes, linkando com aquela outra pergunta, Fiorese. Os egressos do Instituto Federal, o que podem fazer? A organização de cooperativas de consumo nas comunidades, nos bairros, é uma tarefa revolucionária. Assim como hoje produzir alimentos saudáveis, agroecológicos, em escala, é revolucionário, levando em conta que a acumulação de terras está aumentando. Não está aumentando a distribuição de terras no Brasil, está aumentando a concentração. A concentração de terra ela não vai produzir alimentos saudáveis para a população, ela vai produzir commodity. Então, nós temos tarefas revolucionárias a executar. Uma delas, produzir alimentos saudáveis em larga escala. Esse é um dos grandes méritos nossos do assentamento de Viamão, porque a agroecologia, há algum tempo, se discutia em horta, se discutia em pequena escala. Nós produzimos 1.200 hectares de arroz orgânico. Ou seja, a gente alimenta milhares de pessoas. Então, essa é uma tarefa revolucionária. Mas organizar as pessoas para consumir isso, se reeducar alimentarmente, e aí não é reeducação nutricional, né? É reeducação no sentido de saber o que está se alimentando, da onde vem, o que a produção desses alimentos está gerando em relação ao meio ambiente, né, a distribuição de renda, né, de riqueza. E aí a minha crítica, Evandro, não é que eu sou contra, mas o agro, a política do agro vai acabar indo para esse ramo do orgânico, porque ganha muito dinheiro, né? Então a pessoa mas acumula terra, né? Acumula riqueza, e nós do cooperativismo, a gente quer distribuição, a gente não quer acúmulo, a gente quer exatamente que haja distribuição das riquezas e da renda das pessoas. Pois bem, estou falando demais, mas para concluir, é uma tarefa revolucionária, e aí eu novamente acho que poderíamos partir, por exemplo, de um grupo de professores, de colaboradores, de egressos do FRS, por que não pensar uma CSA? Talvez não com esse nome, mas está caindo de uma organização das pessoas da cidade para se comprometer com as cooperativas, com os agricultores. Sim. Só aproveitando, Priscila e Uli, já que a Josi fez a pergunta sobre como fazer para melhorar o consumo consciente, uma das coisas que nós temos, não sei se vai aparecer na tela aí, vamos ver, é uma cartilha
É uma cartilha sobre alimentação, boa alimentação em tempos de pandemia, que foi produzida por alunos do curso de agroecologia, 2 alunas, melhor dito, do curso de agroecologia, com receitas simples, né, a partir da cesta básica, incrementando com frutas, verduras baratas, populares, acessíveis, inclusive partes de plantas que normalmente não são utilizadas. As punks não são só plantas esquisitas, né? Não é só urtiga, ora pronobis, serralha, não. Partes de alimentos que convencionalmente não são utilizados, como, por exemplo, a folha da cenoura, o talo da beterraba e etc. E isso tu produz alimentos riquíssimos e com isso tu aumenta a imunidade, né? Porque quando a gente fala em pandemia, doenças, né? Agora o Covid, vai vir a vacina, aí liberou geral. Vamos lá, bunda lelê, como se diz, né? Vamos para a festa, vamos lá. Não é assim. Vai surgir outra, e outra, e outra. Porque a vida é assim, né? E então, se as pessoas não tiverem imunidade, e essa imunidade tem que ser um conceito comunitário, tem um pensador alemão, Peter, eu acho que se pronuncia Peter, né, porque é alemão, não é Peter, é Peter Solnist, você que deu uma entrevista aí no El País, que ele usa uma expressão, ele criou a expressão, né, co-imunidade. É comunidade mais imunidade. Co-imunidade. Como um processo coletivo, educativo, solidário, né, e a única coisa que a gente não consegue abrir mão é de se alimentar, né, gente? Tem outras coisas que a gente consegue abrir mão também, mas a gente tem que se alimentar 3 vezes por dia, né? Feliz aqueles que conseguem, até mais que 3 vezes por dia. Então, a alimentação, ela é isso que é a expressão que o Uli usou, ela é revolucionária. A alimentação saudável, a produção do alimento saudável, o acesso ao alimento saudável, a organização das pessoas para chegar ao alimento saudável tem um potencial de transformação social e econômica incrível, maravilhoso. E esse é um grande desafio, né, Uli? É que a comida ecológica, orgânica, não chegue só à classe média alta, aos mais esclarecidos, aos que têm mais acesso econômico e cultural, mas chegue também na periferia, aonde mais precisa. Porque, infelizmente, né, os dados mostram que nós temos aí hoje mais de 50% da população brasileira acima do peso, 20% com obesidade mórbida, né? Então, aquele dinheirinho que as pessoas ganham é gasto, em grande parte, para comprar um alimento ruim, ultraprocessados, a outra parte que sobra, quando sobra, é para a farmácia, né? Para controlar a depressão, a diabetes, a pressão alta, decorrente de uma alimentação ruim e outras coisas também, né? Então, eu acho que esse recado do Uli é uma mensagem para nós. Eu acho que nós, servidores do Instituto Federal, temos que pensar muito nisso aí, de organizar essas CSAs, ou o nome que vem a ter, né? E também começar, nas nossas redes, fomentar isso. É muito importante isso. E, para finalizar minha participação, gostaria realmente de parabenizar aí o Uli e todo o assentamento Filhos de Cepé, né, dizer da nossa alegria de ter vocês como parceiros, né, tem tanta ação, tanto projeto sendo desenvolvido lá, que bom que estão surtindo efeito, que estão trazendo frutos, né, e em breve, quem sabe, estaremos aí, né, Uli, todo mundo participando da inauguração dessa linda agroindústria que vocês estão construindo aí, né, quem sabe participando da abertura da colheita das frutas ecológicas que vocês estão cultivando, da uva, da laranja, do maracujá, da amora e assim por diante. Então, obrigado pelo convite, Priscila, e todo mundo aí do projeto IFRS Contribui. Obrigado, Evandro, mas fico aqui ouvindo vocês ainda, com muita satisfação. Então, aproveitando a brecha aqui do Fiorese, eu gostaria de agradecer ao professor Fiorese pelas contribuições, pelos questionamentos, também agradecer ao professor Evandro pelas contribuições, questionamentos e tudo mais. Obrigada, Evandro. E Obrigado. Finalizar agradecendo ao Uli pela palestra, pelas contribuições dele nessa noite de hoje, por esse debate tão interessante que a gente traçou nessa live hoje do Contribui. E eu gostaria de aproveitar, antes da gente encerrar, e lembrar a todos
que caso conheçam algum empreendedor ou sejam empreendedores dos mais diversos setores e que precisem de algum auxílio na área de gestão, para que preencham esse formulário que está aparecendo aqui embaixo, que é o formulário de demandas. A partir desse formulário, a gente traça algumas estratégias com essas organizações e podemos ajudar de alguma forma com o projeto IFRS Contribui. E gostaria de lembrar, de novo, o nosso cronograma das próximas 2 lives. No dia 3 de dezembro, às 19 horas, nós temos o cotidiano no pós-pandemia, os impactos do trabalho digital na saúde mental, com o palestrante Daniel Viana da Cruz. E dia 10 de dezembro, às 19 horas, o cotidiano no pós-pandemia, paradoxos em torno do racismo, com José Geraldo Soares da Mico. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.